Segundo Samuel 12. Pai de poder e de graça, é a Tua palavra, Senhor, que nós clamamos nesta hora. Fala conosco, ministra a Tua palavra. Tira, Senhor, toda ansiedade, toda preocupação. Ministramos, ó Pai, agora pela direção do Teu Santo Espírito. Perdoa os nossos pecados, as nossas falhas, as nossas fraquezas. E fala com Teu povo, Senhor, nesta manhã, no nome precioso de Jesus. Amém e amém. Segundo Samuel, capítulo 12, de 15 a 25. Quem encontrou, diga glória. 12, 15 a 25. Então Natã foi para sua casa, e o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera a Davi, e a criança adoeceu gravemente. E buscou Davi a Deus pela criança, e jejuou Davi, entrou e passou a noite prostrado sobre a terra. Então os anciãos da sua casa se levantaram e foram a ele para o levantar da terra. Porém ele não quis, não comeu pão com eles. Sucedeu que ao 7º dia morreu a criança. Temiam os servos de Davi dizer-lhe que a criança era morta, porque diziam: eis que, sendo a criança ainda viva, lhe falávamos, porém não dava ouvidos à nossa voz. Como, pois, lhe diremos que a criança é morta? Porque mais mal lhe faria. Viu, porém, Davi que os seus servos falavam baixo, e entendeu Davi que a criança era morta, pelo que disse Davi a seus servos: é morta a criança? E eles disseram: é morta. Então Davi se levantou da terra, e se lavou, e se ungiu, e mudou as vestes, e entrou na casa do Senhor, e adorou. Então veio à sua casa, e pediu pão. E lhe puseram pão, e comeu. Disseram-lhe os seus servos: que é isso que fizeste? Pela criança viva jejuaste, choraste, porém, depois que morreu a criança, te levantastes e comeste pão? E disse ele: vivendo ainda a criança, jejuei, chorei, porque dizia: quem sabe se o Senhor se compadecerá de mim e viva a criança. Porém, agora que é morta, por que jejuaria eu agora? Poderei eu fazê-la mais voltar? Eu irei a ela, porém ela não voltará para mim. Então consolou Davi a Batseba, sua mulher, e entrou a ela e se deitou com ela, e teve ela um filho, e chamou seu nome de Salomão, e o Senhor o amou. E o enviou pela mão do profeta Natã, e este chamou seu nome de Jedidias, por amor do Senhor. Amado, o que eu gostaria de compartilhar com você nessa manhã é o que fazermos diante das pressões. Todos nós, como seres humanos, passamos por pressões. Pressões das mais diversas possíveis. Pressão no casamento, pressão no lar, pressão na família, pressão de dívidas, pressão de enfermidade, pressão de uma situação que não se resolve, pressão de um planejamento, de um projeto que você fez e não aconteceu do jeito que você gostaria que acontecesse. E não é diferente com a vida de Davi, não é diferente com a vida deste homem de Deus. Você sabe da história, do contexto. Davi adulterou, Davi cometeu adultério com Batseba, nasceu uma criança, e agora esta criança adoece e morre. Nessa fase, nesse interim da doença da criança, Davi se prostra, Davi está numa pressão absurda, Davi está numa cobrança tremenda. E meu amado, diante desta pressão, quantas pressões você tem passado que você não sabe o que fazer? Quantas pressões você tem sofrido? Quantas situações que você não sabe o que fazer? Quantas situações, circunstâncias que você se vê impotente, incapaz, que você se vê amarrado? Não posso fazer nada, não posso agir, não posso mudar essa situação. E meu amado, era exatamente a situação que Davi estava passando, exatamente a situação que Davi estava confrontando, uma situação de pressão que não tinha o que ele fazer, que ele não podia fazer nada. E vemos aqui, aprendemos neste texto, o que fazer quando estamos diante de pressões que não tem o que fazer. 7 dias de jejum. 7 dias se abateu, 7 dias prostrado, 7 dias em luta, diante de uma pressão tremenda. E passados 7 dias o filho morre.
Como que nós devemos agir diante de uma crise, diante de uma dificuldade, diante de uma situação caótica, diante de uma pressão que muitas vezes não depende de nós, de uma pressão que tem fatores terceiros, tem outros fatores que nós não podemos decidir, não podemos definir. Temos aqui, meu amado, uma pessoa, o rei Davi, o grande servo do Senhor, num momento de crise, nos ensina o que fazermos no momento de uma pressão. Eu gostaria até de afirmar que a Bíblia, ela é um resumo da história de homens que são úteis para a nossa vida. Ela é um resumo de histórias que é para o nosso conhecimento e o nosso crescimento, a nossa maturidade. Davi, meu amado, é um personagem muito especial para Deus. E a Bíblia diz que ele era um homem segundo o coração de Deus. A Bíblia enumera diversos pecados de Davi. O primeiro pecado de Davi que nós poderíamos falar: Davi contou o exército contra a vontade de Deus. Isso foi algo tremendamente ruim para Davi, porque ele saía para a guerra, meu amado, e a nação se preparava, a nação se arrumava, ninguém se preocupava. Por quê? Porque Davi confiava no Senhor, a confiança de Davi estava no Senhor, até que chegou um momento em que ele se ensoberbeceu. Ele falou: mas eu tenho gente muito boa para a guerra, eu tenho muitos soldados que são excelentes. Chamou seus servos, seus empregados e mandou contar. Fizeram a contagem dos soldados, meu amado, contra a vontade de Deus. Deus falou que este homem não poderia contar. E, meu amado, a partir do momento que ele conta, ele confiou na sua administração, ele confiou na sua pessoa, ele confiou, meu amado, na sua liderança, na sua estratégia de guerra. Davi tinha muitas elites de soldados, elites de guerra, meu amado. Ele tinha a companhia 2, a companhia 4. Ele olhava para a batalha, ele analisava: a guerra é contra quem? É contra tal exército, tal exército. Manda a companhia 4 e a companhia 8. Davi era um homem perito em guerra. Não havia necessidade de ele contar, mas quando ele contou, ele tirou a confiança de Deus e colocou a confiança em si próprio. Eu sou suficiente para batalhar, eu sou suficiente para guerrear. O meu povo é um povo perito em guerra. E ele começou a colocar a confiança no seu próprio braço. E, meu amado, Deus o castigou tremendamente por essa situação. O castigo de Deus veio sobre ele. Meu amado, não confie na sua própria força, não deposite a sua confiança em si mesmo, deposita sua confiança no Senhor, lança sobre Ele a sua ansiedade, sabendo que Ele tem cuidado de nós. E Davi, por uma fraqueza, teve um momento de soberba. Ele disse: eu vou contar meu exército. Deus falou que não era para contar, ele falou: eu vou contar. A partir do momento que ele contou, ele deixou de confiar em Deus e começou a confiar no exército. E, meu amado, isso foi terrível para a carreira de Davi, isso foi terrível para Israel, para todo o povo que passou terríveis momentos por ter desacreditado, por ter deixado a sua confiança no Senhor. Quantas vezes você está num desafio e você começa a prosperar, você começa a crescer, as portas começam a se abrir e você tira a sua confiança do Senhor e coloca a sua confiança em si mesmo. Neste momento, se arrependa e volte a confiar no Senhor. Não coloque a confiança no seu próprio braço, porque o resultado disso é morte. Não coloque a sua confiança em si mesmo, porque, meu amado, maldito o homem que confia no homem e faz do seu braço a sua própria força. A sua confiança tem que estar no Deus forte e todo-poderoso. Segundo erro de Davi, como rei, ele tinha acesso a tantas coisas, e ele foi se envolver com uma mulher casada. Como que Davi se envolveu com a mulher de Urias, meu amado? Davi mandou colocar o marido dela na frente da batalha para ele morrer, para ela ficar livre, mas porque ele já tinha caído em adultério com ela, porque ela já estava grávida. Meu amado, Davi programou a morte de um dos seus melhores soldados, que era Urias. Meu amado, era um homem segundo o coração de Deus, e comete pecados, comete falhas, comete situações adversas. Quantas vezes, meu amado, você como servo do Senhor, falha, peca, passa por situações adversas, e não foi diferente com a vida de Davi. Isso é um sinal, meu amado, que nós devemos vigiar muito, porque por qualquer situação podemos manchar a nossa vida, manchar o nosso ministério, por não lançarmos no Senhor a nossa confiança. Davi era um líder,
Um homem com uma competência fenomenal, um homem tremendo. Davi estava num momento de pressão, num momento de crise, num momento de uma luta muito grande, porque o adultério que ele cometera fez com que a mulher engravidasse, e Davi amava muito seus filhos, era um homem muito amoroso, e essa gravidez, meu amado, marcou a vida dele para o resto de toda a sua vida, porque ele destruiu uma família, ele matou um dos seus soldados, a mulher estava grávida, a criança nasceu. Segundo alguns estudiosos, alguns teólogos, dizem que nesse 2 Samuel, capítulo 12, a criança estava por volta de 6 ou 7 anos. Não era um recém-nascido. Era uma criança que já tinha vivido e convivido um tempo com o pai, já tinha vivido, já tinha estado um tempo. Imagine só, uma criança de 6 ou 7 anos, e o rei agora se abate, porque o seu filhinho de 6 anos está doente, o seu filhinho de 6 anos está com uma enfermidade, ninguém descobre, ele é rei, um dos reis mais prósperos, que tinha todos os médicos, todas as pessoas ali à sua disposição, mas ninguém conseguia fazer nada. A criança cada dia adoecia mais. 6 anos, se apegou com a criança, amou a criança adoeceu. A primeira atitude de Davi, enquanto a criança está doente, ele jejua, ele se prostra, ele se abate, ele clama ao Senhor, ele se abstém de todas as coisas, e ele começa a clamar, e chorando em lágrimas, ele pede ao Senhor, quem sabe o Senhor se compadeça da criança, quem sabe o Senhor se compadeça de mim, e salve a criança. Meu amado, Davi começou a orar, começou a pedir, começou a clamar, para que Deus pudesse poupar a vida da criança. Na hora da luta, é a hora que você se sente sozinho, é a hora, meu amado, que não adianta você estar rodeado por uma multidão de pessoas, você está só, é você e Deus. Na hora da luta, é o momento em que Deus te leva, te conduz a estar sozinho, orando, jejuando, clamando, batalhando. Meu amado, Davi não tinha ninguém para conversar, um homem com um reinado incomparável, um homem que tinha diversas pessoas, mas na hora desta luta, Davi se encontrava sozinho. Quantas pressões da vida que você se encontra sozinho? Quantas pressões da vida que você não encontra ninguém. E meu amado, enquanto há a batalha você tem que orar, enquanto há a batalha você tem que jejuar, enquanto há a batalha você tem que se prostrar nos pés do Senhor. Davi não achava ninguém para conversar, ninguém para compartilhar as dificuldades, ninguém para dividir os problemas. Existem momentos na vida, meu amado, que você tem que enfrentar batalhas solitárias, e nesses momentos você precisa aprender a conviver com a solidão. Se você aprender a conviver com a solidão, meu amado, você vai superar, você vai colocar diante do Senhor a sua confiança no Senhor. Davi estava amargurado, estava angustiado, rodeado de pessoas, mas se sentia só. E sabe por que você não encontra ninguém no momento da dor? Porque ninguém lhe entende. Não é a pessoa, meu amado, que está na sua pele, não é a pessoa que está passando a batalha que você está passando. Na hora da dificuldade você vai se sentir sozinho, você vai ter que largar todas as coisas. Há atitudes que você tem que tomar na hora em que você está só. Deus quer te levar a uma maturidade, a um crescimento. E meu amado, as pessoas que estavam no reinado queriam ajudar, mas as pessoas não sabiam como ajudar o rei. A criança cada dia mais estava ficando mais enferma. A criança havia ainda um fio de esperança, e enquanto havia esperança, Davi jejuava, Davi se prostrava, Davi clamava. Enquanto havia esperança, Davi orava ao Senhor. Davi, meu amado, se absteve de todas as coisas. Enquanto a criança estava viva, Davi se abateu, Davi clamou. Meu amado, enquanto a vida há esperança, não abra mão do teu milagre, não abra mão da tua causa. Não importa quanto tempo você está passando esta pressão, não importa quanto tempo você está sofrendo com esse problema, continua clamando, continua orando, continua jejuando, continua pedindo ao Senhor, sabendo que Ele é Deus para realizar o milagre, Ele é Deus para fazer algo. Meu amado, enquanto a vida há esperança. Só que no caso de Davi, a criança morreu. Orou, jejuou, clamou, e a criança morreu. Nem tudo nós temos a resposta da forma que gostaríamos.
E muitas vezes, meu amado, Deus faz algo e Ele não nos explica. E Ele é Deus. E mesmo assim, nós devemos o adorar, o glorificar, o exaltar. Entendendo ou não entendendo, Ele é Deus. E a palavra de Deus me diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam e servem a Deus. Meu amado, se aparentemente você ganhou ou perdeu a batalha, Ele é digno de ser glorificado. Se aparentemente a tua resposta não foi aquela que você esperava, Ele é digno e merecedor de ser exaltado. Nós não podemos adorar ao Senhor pelas condições. Existem muitas pessoas que estão adorando ao Senhor somente quando tudo vai bem. Meu amado, a adoração não depende de como você está passando. Não importa qual seja a luta, qual seja a prova, qual seja a batalha, Ele é merecedor do teu louvor, Ele é merecedor da tua adoração, Ele é digno de ser adorado, digno de ser exaltado. Então, a despeito do problema, a despeito da pressão, a despeito da prova, a despeito da luta, ergue o teu louvor ao Senhor, glorifica o Senhor, porque Ele está no controle e Ele vai manifestar a glória dEle nesta situação. Descansa o seu coração, porque Ele está no controle de todas as coisas. Só que os empregados de Davi olharam para a situação e falaram: quem vai falar para o homem? Imagina, essa criança estava doente, ele se abateu desse jeito. Imagina agora ele chegar e saber que a criança morreu. Quem que vai contar para o rei? E começaram a conversar e conversar baixinho. E quando estavam conversando, Davi logo percebeu: a criança morreu. Uma pressão absurda que chegou no ápice e ainda aumenta. Um homem assentado num trono de ouro. Um homem que estava prostrado 7 dias, jejuando, chorando, orando. Não bebeu e não comeu por 7 dias. Enquanto havia esperança, ele fez o que era possível. Um homem vitorioso, um homem que deixou o seu trono e foi para a terra. Um homem, meu amado, que não se importou com a sua posição. Não importava que ele era rei, que ele era o melhor, meu amado. Não importava que ele era a maior autoridade. Quando ele passou por pressão, ele despojou da sua posição de rei e se prostrou diante da presença de Deus. Quantas pessoas, meu amado, que pelo status, pela posição, não se prostram mais na presença de Deus, não se dobram mais diante do Deus Todo-Poderoso. Meu amado, essas pequenas atitudes faziam com que Davi fosse o homem segundo o coração de Deus, que mesmo passando por um problema, ele se absteve da sua posição, ele se absteve dos seus títulos e se prostrou na presença do Senhor e clamou diante de Deus. É diferente dos líderes de hoje que nós vemos que muitas vezes entram na presença de Deus e dizem: Senhor, me responde logo que eu tenho muita coisa para fazer. Senhor, me responde logo que a minha agenda está cheia. Meu amado, Davi não teve pressa. Davi se prostrou e falou: enquanto essa causa não for resolvida, eu não levanto daqui. Enquanto essa situação não for resolvida, eu não me levanto daqui. O homem era rei, meu amado. Rei é diferente de presidente da república. Rei é diferente de príncipe. Rei é diferente de ministro. Rei, meu amado, era o homem que tinha a palavra final. Na palavra de Davi, tinha o poder de mandar matar ou de deixar viver, meu amado. Davi poderia acabar com uma família na hora que ele quisesse, meu amado. O homem era rei, e esse homem sai da posição de rei, extremamente ocupado, e se prostra na presença de Deus, até o Senhor resolver a sua causa. Talvez tenha alguém aqui nessa manhã, que entrou por essas portas, passando por uma luta muito grande, passando por problemas que chegou no ápice, chegou no limite. Talvez você esteja num período que está na terra e Deus está te treinando para algo glorioso. Meu amado, os melhores sermões, os melhores livros, as melhores pregações são nos dias que nós estamos nas maiores lutas, são nos dias que nós estamos passando pelos maiores problemas. Deus é Deus para revelar tesouros na hora da escuridade, na hora da prova, na hora da pressão, na hora da adversidade. Davi estava prostrado, Davi estava humilhado, Davi estava envergonhado. A nação toda se tornou um caos por causa do erro de um rei, meu amado. Só de pegar o seu instrumento musical, as pessoas eram libertas. Você já pensou, meu amado, Davi tangia a harpa e Saul se libertava.
Só de você abrir a sua boca para cantar, as pessoas ao seu redor são libertas. Você pega um instrumento, toca, as pessoas são libertas, meu amado. Este homem que escreveu salmos, este homem que tinha tantas experiências, este homem, meu amado, que tinha tantas situações, tantos testemunhos, levantou a nação. E agora passando por uma pressão que o fez estar prostrado. Esse homem que mandou matar um soldado dele, estava envergonhado com a situação, e agora a criança dele, 6 anos, fruto do adultério, adoece, e Davi começa a mostrar o que um líder tem que fazer na hora da prova, o que um líder tem que fazer na hora da pressão, o que um pai, uma mãe tem que fazer, o que um chefe, o que uma pessoa de autoridade tem que fazer. Verso 19, viu porém Davi que seus servos estavam falando baixo, então entendeu Davi que a criança era morta. E aqui eu começo a mensagem. O que fazer no momento em que a pressão aumenta? É morta a criança? Disseram é morta. Então, ponto 1, Davi se levantou da terra. Ponto 2, Davi se lavou. Ponto 3, Davi se ungiu. E ponto 4, Davi mudou de vestes. Ponto 5, Davi entrou na casa do Senhor. Ponto 6, Davi adorou. 6 passos do que devemos fazer quando a pressão aumenta. Primeiro, Davi se levantou. Meu amado, ninguém vai te levantar no momento da prova. É você que tem que se levantar. Existem muitas pessoas que estão vivendo um momento de comiseração, de coitadinhos, esperando que alguém reconheça que ele está no momento mais absurdo. Eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. Se levanta nessa situação, não fica prostrado, não fica caído, não fica chorando, não, meu amado. Se levanta nessa situação, sai dessa situação de perturbação, sai dessa situação de morte, sai dessa situação, meu amado, que só vai te levar à morte, à destruição. Você que tem que se levantar, você que tem que querer sair da situação. Davi se levantou, ele tomou a posição de se erguer. Era uma batalha que já estava perdida, a criança já morreu, não adiantava mais chorar pela criança. Meu amado, existem batalhas perdidas, meu irmão, e existem coisas na nossa vida que você vai ter que entender que perdeu já foi, deixando para trás as coisas que ficam. Agora eu sigo para o alvo. Não fica chorando pelo que já foi, se levanta nessa situação, porque a vida continua. Para de ficar prostrado, para de ficar caído, para de ficar alimentando a comiseração naquilo que você perdeu. Às vezes, meu amado, nas derrotas, nós aprendemos muito mais do que nas vitórias. Às vezes, meu amado, um baque numa situação da nossa vida nos ensina muito mais que as vitórias. Primeira coisa que você tem que fazer diante de uma situação de pressão: se levanta. Vira para o teu irmão e diga para ele: se levanta, não fica prostrado não, se levanta dessa situação, não se entrega a essa situação. Davi se levantou. Levantar, meu amado, este verbo no singular, ele mostra que muitos de nós temos que ter uma atitude de levantarmos sozinhos. E sabe por que Davi se levantou? Porque ele caiu sozinho. Ele procurou esse caminho, ele procurou esse pecado. E meu amado, então naquele momento não era ninguém que tinha que se levantar. Tem gente que quando cai fica procurando um culpado. Não, eu estou nessa situação por causa de fulano, não por causa de Beltrano, não por causa de pai, de mãe, disso, daquilo. Meu amado, você caiu, se levanta, se levanta, se levanta, porque o Senhor está contigo. Se levanta porque o Senhor vai te ajudar. Ele tinha que se levantar. E a Bíblia nos trata individualmente, meu amado. A salvação é individual. Para de procurar culpado nessa situação e se levanta dessa situação. O filho pródigo saiu para o mundo sozinho. Ele foi para o mundo sozinho. Ele foi para longe sozinho. E a Bíblia diz que ele teve que voltar sozinho. Você saiu para o mundo, volta. Você caiu, levanta. Você está prostrado, levanta. Sansão errou sozinho.
Os pais de Sansão disseram: não procure mulheres, tem mulher no meio do povo de Israel. E ele teve que fazer o caminho de volta sozinho, meu amado. Estava lá preso, humilhado, acorrentado no palácio. Meu amado, ele se arrepende diante de Deus e ele clama ao Senhor. Ele caiu, ele tinha que se levantar. Você caiu, se levanta nessa situação. Houve uma situação de aparente perda, agora se levanta e restaura. Segundo ponto, Davi não tinha ninguém para levantá-lo, meu amado. Muitas vezes a posição que você ocupa como pai de família, como chefe do lar, como líder, como chefe, como patrão, você como pessoa, meu amado, muitas vezes você procura erros sozinho. Saiba de uma coisa, você tem que aprender a se levantar sozinho também. Isso significa competência. E Deus te chama para ser competente. Muitos são chamados e poucos são os escolhidos, porque não é todo mundo, meu amado, que quer se levantar sozinho. Não é todo mundo que quer, e levantar-se sozinho não é fácil. Davi se levantou sozinho, Davi procurou o caminho do erro, Davi adulterou. Ah, meu amado, você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, você vai ter que se levantar sozinho dessa situação, meu amado. Não tem nenhum outro texto que diz que alguém estendeu a mão para Davi neste momento. Não teve nenhuma outra passagem bíblica que diz que veio um anjo para levantar Davi da situação que ele estava. Talvez você está aqui, talvez, meu amado, você passou por situações adversas, por situações de aparente derrota. Para de procurar culpado e peça ao Senhor, mas se levante sozinho. Toma a tua atitude hoje, determina a sua posição hoje, assume a sua posição de homem e de mulher de Deus, e saiba, não é fácil, mas é necessário você se levantar nessa situação. Não espere ninguém te levantar, não. Não fica dependendo da visita de alguém. Não espere os outros te apanhar, não espere os outros ir te buscar, os outros resolver o problema, não, levanta você, não fica esperando ninguém passar na tua casa, não, meu amado, se levanta, Davi se torna um outro homem depois da morte do seu filho, ele se tornou uma outra pessoa, agora, meu amado, ele tinha que pensar em outras coisas, em ganhar o tempo perdido, antes de adulterar. Ah, meu amado, ele muda de posição totalmente, antes do adultério, depois do adultério. Se esse menino não morre, meu amado, não adoece, Davi nunca se prostraria diante da presença do Senhor. Deus sabe qual a situação que é uma aparente derrota para você, mas uma grande vitória no mundo espiritual, porque foi essa situação que fez trazer um arrependimento no coração de Davi. Então, ele se levantou. Segunda coisa que ele faz, Davi se lavou. Verso 19. Viu, porém, Davi que seus servos falavam baixo, entendeu Davi que a criança era morta. É morta a criança? Sim, é morta. Então Davi se levantou da terra e Davi se lavou. Davi era um rei reconhecidíssimo. Um rei que tinha autoridade, poder, domínio em tudo que fazia. Tinha um harém. Mas a palavra de Deus não diz que ninguém lava ele. É ele que se lava sozinho. Se levantou sozinho e se lavou sozinho. Se você fez alguma coisa errada, meu amado, se o seu nome está sujo, se a sua moral está suja, meu irmão, você tem que saber se lavar sozinho, você tem que saber se limpar, não fica esperando ninguém limpar o seu nome, isso é você que tem que fazer, é você que tem que batalhar, você não pode se acostumar com a sua moral baixa e com o seu nome sujo, você não pode se acostumar com a situação de derrota. Ah, meu amado, Davi chegou a notícia, ele percebeu que a criança tinha morrido, ele se levanta e ele vai se lavar. Ah, meu amado, o ser humano se acostuma com tudo. Não se acostume com o mau cheiro, não se acostume com o pecado, não se acostume com as derrotas. Muitas pessoas pedem, nem sentem, meu amado. Tem tanta situação adversa, tanto problema, que não percebe que está sujo. Se lava, entra na presença do Senhor e peça o sangue de Jesus para limpar você do pecado. Ah, meu amado, se dissermos que não temos pecado, fazemos-nos de mentirosos
e a sua verdade não está em nós. Mas se confessarmos o nosso pecado, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Talvez a sua moral, talvez a sua vida esteja cheia de situações que marcaram, que mancharam a sua moral, mas hoje se lave no sangue do Cordeiro. Ah, meu amado, não se acostume com o pecado, não se acostume com palavrões, não se acostume com a sujeira. Davi teve que se lavar. Você está sujo, se lava no sangue do Cordeiro. 20. Se levantou, se lavou, e terceira atitude de Davi, ele se ungiu. O que é unção? Unção é buscarmos a presença de Deus. Ele pensou, ninguém vai me dar mais alegria. Eu tenho que restaurar a minha alegria. E meu amado, a sua alegria você só restaura na presença do Senhor. A sua alegria você só restaura com a unção de Deus. Se você perdeu a alegria, se você perdeu, meu amado, o prazer de viver, se você perdeu, meu amado, a motivação, você tem que se ungir com o óleo que desce do trono. Você tem que restaurar a sua alegria no Senhor. Não fica esperando ninguém fazer isso por você. É você que tem que ter essa atitude. É você que tem que ter essa iniciativa. É você que tem que ter essa determinação. Talvez você esteja, eu não acho mais alegria em nada, eu não acho graça em nada, tudo perdeu a graça. Busca o Senhor e recebe a alegria do Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força. Você vai precisar do óleo do Senhor, você vai precisar da unção do Senhor. Não é ninguém que vai te ungir não, meu amado, é você que tem que se ungir, é você que tem que buscar, é você que tem que mergulhar na palavra do Senhor, é você que tem que mudar de atitude e saber que a alegria do Senhor é a tua força. Quarto ponto, quarta coisa que Davi fez, e ele mudou de vestes. Aqui tem muita coisa para falar, mas não temos tempo. Ele mudou de vestes. Davi, como rei, meu amado, ele não pegava a roupa dele nunca. Ele tinha empregados para isso que o vestiam, o trocavam. Mas na situação de pressão que ele estava passando, era ele que tinha que se trocar, era ele que tinha que mudar de vestes, era ele, meu amado, que tinha que mudar aquela aparência, aquela situação. Aqui ele próprio se veste. Meu amado, ele teve que se vestir, ele teve que cobrir a sua própria nudez, ele teve que colocar uma roupa nova, ele teve que tirar a veste de luto, a veste de sujeira, ele teve que tirar a veste de imundície, a veste de derrota. Meu amado, tira a veste de pranto, tira a veste de tristeza e coloca a veste de alegria, coloca vestes do Senhor, coloca uma nova veste. Davi se vestiu de saco, Davi se prostrou, Davi se humilhou. A causa já aconteceu, agora ele põe vestes novas. Troca de vestes. Muda suas vestes, tira essa veste que mostra que você é um derrotado, tira essa veste que mostra que você perdeu, tira essa veste que mostra derrota, meu amado. Nós temos que mudar as nossas vestes, tirar a veste de comiseração, tirar a veste de tristeza, tirar a veste do pecado, tirar a veste, meu amado, de entristecimento, que faz com que você queira ser beneficiado. Você tem que mudar as próprias vestes, e mudar as vestes significa mudança de vida. Mudar as vestes significa mudança de referencial, porque é muito mais importante você mudar de vida para ter uma vida eterna, do que você matar esta vida e passar a eternidade no inferno. E para terminar, ele entrou na casa do Senhor e adorou ao Senhor. Ele saiu da casa onde ele estava, ele saiu da casa onde havia luto, e ele saiu sozinho desta casa para ir para a casa do Senhor. E ele entrou sozinho na presença do Senhor. Meu amado, a criança morreu. A criança estava morta. Ele não sabia o que fazer. E agora? E quando ele vê que não tinha mais jeito, então ele teve uma atitude. Se levantou, se lavou, mudou de vestes e entrou na casa do Senhor. Essa é uma decisão tua. É você que tem que entrar na casa do Senhor.
É você que tem que mergulhar na obra do Senhor. É você que tem que ter atitudes para fazer a obra. É você, meu amado, que tem que se voluntariar. É você que tem que se dedicar na obra do Senhor. Davi entrou na casa do Senhor, meu amado, e não ficou na casa do Senhor somente observando, não. Ele já entra na casa do Senhor e adora. Ele já entra na casa do Senhor e se envolve. Meu amado, ele acabou de perder um filho a quem ele amava, e ele adorou ao Senhor. Não importa qual seja a pressão que você esteja passando. Não importa qual seja a derrota aparente que você esteja passando, é momento de você adorar, é momento de você celebrar, é momento de você cultuar ao Senhor. Meu amado, quando você entra na casa do Senhor, você põe na mão dele todos os problemas, todas as dificuldades, e você fala: agora é momento de eu adorar o meu Deus, agora é momento de eu me deliciar na presença dele. Senhor, cuida do meu problema porque eu vou te adorar. Meu amado, quando você entra na casa do Senhor, você deixa de lado todos os problemas, você deixa de lado todas as aparentes derrotas. Quando você entra na casa do Senhor, você se delicia na presença dEle, você mergulha na presença dEle. Aprenda a adorar ao Senhor no momento de pressão, aprenda a adorar ao Senhor no momento de crise, aprenda a adorar ao Senhor no momento de uma aparente derrota. Aprenda a entregar a sua adoração àquele que é dono do ouro e da prata, àquele que tem poder de mudar essa história na sua vida. Creia no milagre do Senhor, creia na restauração do Senhor. Davi assumiu a posição de rei, Davi assumiu a posição de autoridade que ele tinha. Ele saiu da sua casa para entrar na casa do Senhor. Se você não sabe o que fazer, você tem que saber para onde ir. Se você não sabe, meu amado, o que fazer, você tem que saber aonde ter cobertura, e essa cobertura é na casa do Senhor. Davi não xingou, Davi não amaldiçoou, Davi não murmurou, Davi não reclamou, Davi adorou ao Senhor. A mesma atitude que Jó teve no momento que perdeu todas as coisas, perdeu filho, perdeu bens, perdeu riqueza, perdeu tudo, perdeu posição. Ele se humilha e diz: Senhor, eu te rendo graças e eu te adoro. Talvez você entrou cheio de problemas, cheio de pressões, cheio de adversidades. Talvez você não tenha mais moral, nome ou uma imagem. Talvez o seu casamento esteja acabado. Pega tudo isso, coloca na mão do Senhor, se levanta dessa situação, se lava, troca as vestes e entra na casa do Senhor para adorá-lo. Ah, meu amado, toma uma atitude inesperada diante dos adversários. Está todo mundo esperando a tua derrota. Está todo mundo esperando você se entregar. Está todo mundo esperando você cair nessa situação. Toma uma atitude inesperada, não se abate não, se levanta. Toma uma atitude que vai confundir o inferno. Toma uma atitude, meu amado, os demônios estão esperando você se prostrar, você se desesperar, descabelar. Não. Muda essa situação, mudando a sua atitude. Coloca o brilho do Senhor e diga: eu sei que meu Redentor vive, e estou bem certo que Ele é poderoso. Ele é poderoso. Você pode não fazer nada, pode não ter o que fazer, mas Ele tem o que fazer. Abaixa a sua fronte. Quando as pessoas pensaram que tudo tinha acabado, levanta um novo homem. Quando as pessoas pensaram que ele ia piorar, ele levanta com uma atitude inesperada. E no Salmo 51 ele diz: confessei-te o meu pecado, meu Deus, confessei-te a minha iniquidade, porque enquanto eu me calei, se apodreceram os meus ossos. Mas quando eu confessei, tu me sarastes e me restituístes de alegria. Você tem que aprender a surgir na hora da crise. Você tem que aprender o que fazer na hora da adversidade. A Bíblia diz que a genealogia de Jesus começa com uma mulher que estava derrotada, Raabe. E essa mulher entra para a linhagem de Davi. E essa mulher entra na genealogia de Jesus. Deus tem poder e quer mudar a sua vida.
Deus tem poder e quer mudar a sua história, a sua geração. Deus tem poder e quer mudar aquilo que você não pode mudar, aquilo que é tua vergonha, aquilo que é teu prejuízo, aquilo que a teus olhos não tem mais jeito. Está na luta, vem para a igreja e adora ao Senhor. Está com problema, vem adorar ao Senhor. Está com situação difícil, adora ao Senhor. Levante-se da cinza, lave de todo o pecado e adore ao Senhor. Enquanto tinha jeito, Davi se humilhou, se prostrou, jejuou, clamou e chorou. Mas quando não tinha mais jeito, Davi não ficou choramingando, Davi não ficou com comiseração. Davi se levantou sozinho, Davi se lavou sozinho, Davi se ungiu sozinho, Davi se trocou de veste sozinho, entrou para a casa de Deus sozinho e adorou, que é uma atitude individual. Deus te chamou como rei e sacerdote. Assuma sua posição de rei hoje. Assuma sua posição de rei hoje. E Deus vai mudar a sua história. Se você tem passado por pressão, se você está desempregado, se você está com a moral manchada, ou numa situação de derrota, numa atitude dizendo a Deus: Senhor, eu me levanto. Você que quer levantar dessa aparente derrota, em nome de Jesus, agora fica em pé, se levanta. Você está dizendo a Deus: Senhor, assim como Davi fez, eu também vou fazer. Eu vou me levantar nessa situação. Em nome de Jesus, quem quer se levantar vai se colocando em pé. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, se levanta nessa situação. Se levanta. Talvez você queira representar uma pessoa da sua família, um marido, uma esposa, um pai, uma mãe ou um filho. Se levanta nessa situação também, em nome de Jesus. Há esperança quando você se levanta. Peça a Deus: Senhor, eu estou me levantando, agora me ajuda, Senhor, a me lavar, a me ungir, a trocar as minhas vestes. Eu quero me levantar nessa situação, Senhor. Eu quero me levantar nessa situação. Eu não vou esperar ninguém me levantar não, Senhor. Eu mesmo vou me levantar agora. Em nome de Jesus, vai se colocando em pé. Em nome de Jesus, vai mudando de atitude. Em nome de Jesus, vai transformando essa situação agora.